Vamos lá, pessoal, mais um vídeo de exercícios da Lei 8.112. Questão de número 91. Entre as proibições dos servidores públicos trazidas pela Lei 8.112 de 1990, não se encontra. Leia as alternativas e marque a sua resposta. A alternativa correta e o nosso gabarito é a letra D, a de utilizar recursos materiais particulares em serviços ou atividades da repartição. Vamos primeiro nas corretas. A letra A de receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Essa é sim uma proibição. Aqui está dizendo não se encontra. Portanto, essa é uma proibição, receber propina, comissão, presente ou qualquer outra vantagem em espécie em razão das suas atribuições. Eu sou um policial e vou receber um presentinho para não multar, ou eu sou um funcionário de repartição e para conceder um alvará, não pode receber comissão, propina, presente ou vantagem de qualquer espécie. É lógico que a jurisprudência entende que, por exemplo, um presente de Natal, em determinadas épocas festivas, não são consideradas como esses presentes ou vantagens aqui. Mas a regra é que não pode. Letra B. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. De forma alguma, o servidor público poderá aceitar comissão, emprego ou vantagem. Ele é um servidor público e vai aceitar, por exemplo, um cargo de diplomata estrangeiro. Não pode. Ele não pode. Letra C. A de praticar usura sobre qualquer outras formas. É proibido. Empréstimo de dinheiro a juros. De qualquer forma, não pode emprestar dinheiro a juros. É a usura. A letra E. A de cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Isso está impedindo o desvio de função. Portanto, é proibido ao servidor cometer a outro servidor atribuições estranhas. Você é um chefe, um servidor público que ocupa um cargo de confiança. Você vai exercer a outro uma atribuição estranha? Não, pode desvio de função. É lógico que situações emergenciais e transitórias, isso é maleável. Qual é a exceção? Situações emergenciais e transitórias, eu posso ter esse desvio de função, mas a regra é não. E a letra D, ao utilizar recursos materiais particulares em serviços ou atividades da repartição, posso sim, isso não é proibido. O que é proibido é o contrário, utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços particulares. Eu pego a máquina de xerox da administração e vou fazer meus trabalhos de faculdade. Opa, não pode. Agora, levar material meu para repartição, se eu quiser levar, isso não está proibido. Por isso, nosso gabarito é a letra D. Questão de número 92. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho, e recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. A letra A são deveres do funcionário público, são faculdades dadas a determinados cargos públicos, são proibições consignadas ao funcionário público e nenhuma das anteriores. Qual é a resposta correta? Se você marcou a letra C, você acertou, verdade. São proibições consignadas ao funcionário público exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Você exerce qualquer outra função que seja incompatível com o seu trabalho. Você é um agente que trabalha ali na fiscalização e você você exerce a função lá de jogo do bicho, outra função, ou exerce ainda outra função qualquer que depende de você no seu horário de trabalho. Então é incompatível, então você não pode, está proibido. E ainda recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Opa, você, portanto, recusar é uma proibição. Você não pode recusar. E isso enseja falta. Nós veremos que a recusa em atualizar esses dados, eles vão causar, por exemplo, uma suspensão. Então, são situações que são proibidas para o servidor público. Questão de número 93. Julgue a afirmação a seguir.
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos da União, Lei 8.112/90, todas as formas de acumulação remunerada estão proibidas na administração pública federal, ressalvados os casos previstos na própria lei e ainda outros previstos na Constituição Federal. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, você errou dessa vez. Está correto, pessoal. Vamos lá. Olha, primeiramente, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos, está de acordo. Todas as formas de acumulação remunerada estão proibidas, verdade, na administração, ressalvados os casos previstos na lei. A Lei 8.112, ela pode trazer exceções e ainda a Constituição pode trazer exceção. A Constituição Federal trouxe exceções no caso de acumulação. Por exemplo, podem ser acumulados 2 cargos de professores com horários compatíveis, um cargo de professor e outro técnico ou científico, desde que haja horários compatíveis, as de dois funcionários na área da saúde em profissões regulamentadas. Então, essas são condições trazidas pela Constituição. A lei pode trazer esses casos? Pode. A lei não pode extrapolar nesses casos, mas ela pode trazer desde que não violem os preceitos constitucionais. Ainda, o parágrafo 1º diz o seguinte: a proibição de acumular estende-se a cargos de emprego e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista da União, do Distrito Federal, dos estados, dos territórios e dos municípios. E o parágrafo 2º: a acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. No primeiro caso, o caso do parágrafo 1º, não pode se acumular. Eu, por exemplo, sou um funcionário da administração direta. Eu posso ter outro cargo na administração indireta? Não posso. Somente aqueles previstos na Constituição ou outro que a lei trouxer expressamente, desde que não viole o preceito constitucional. E o parágrafo 2º, a acumulação de cargos, ainda que lícita, ou seja, aquela de 2 professores, de médicos, de dois profissionais da saúde com profissões regulamentadas, e ainda o professor ou um técnico científico, tem que ter a comprovação da compatibilidade de horário. Eu posso ter um cargo de auxiliar administrativo de manhã e na parte da tarde ser professor? Posso, desde que haja compatibilidade de horário. Então, continuando. Questão de número 94. Julgue a afirmação a seguir. Considera-se acumulação permitida a percepção de vencimento de cargos ou emprego público efetivo com proventos da inatividade. Dessa forma, não haverá punição para o servidor aposentado que exerce outro cargo público para complementar a renda familiar. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. Está errado mesmo. Considera-se acumulação proibida. A questão falava em acumulação permitida. Está errado. A acumulação é proibida. É proibido acumular, portanto, o vencimento do cargo, emprego efetivo, com proventos da inatividade. Eu estou aposentado e vou prestar outro exercício público. Não posso. É proibido. Salvo o quê? O que é ressalvado? Ressalvado os casos que podem ser acumulados na atividade. Por exemplo, eu sou professor em 2 cargos. Me aposento em um, posso continuar trabalhando no outro. Por quê? O que é permitido na atividade é permitido acumular na inatividade. Eu exerço, por exemplo, auxiliar administrativo de dia e professor à tarde. Me aposento em um deles. Posso continuar exercendo o outro? Posso, por quê? O que pode ser acumulado na atividade pode ser acumulado na inatividade. É isso que está dizendo o parágrafo 3º. Continuando, questão de número 95. Julgue a afirmação a seguir. O servidor vinculado ao regime da Lei 8.112/90, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento e comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos. Certo ou errado? Se você marcou errado, você errou. Está certo. O que é isso? Eu exerço 2 cargos, por exemplo, de manhã professor, de tarde professor. Eu sou chamado
para exercer um cargo em comissão, o que ocorre? Eu tenho que largar os 2 cargos de professores? Em regra, sim, salvo se o cargo que eu for exercer for somente de manhã, ou somente à tarde, ou até mesmo à noite. Neste caso, eu não preciso abandonar. Eu posso exercer esse cargo em comissão e somente um deles, mais um deles, no outro horário. E quem vai comprovar isso? Declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos. O diretor da escola vai comunicar e o secretário de Estado ou governador, quem me convocou para exercer o cargo de comissão, também em comissão, ele vai também declarar que é compatível meu horário, aí estará de acordo. Salvo isso, não pode ser acumulado. Portanto, eu tenho 2 cargos. Eu vou dispensar um e vou exercer um em comissão. Não posso exercer 2 cargos mais o comissão. Aí não. Aí não está permitido pela lei. Questão de número 96. Marque a alternativa incorreta. Leia e dê sua resposta. Já pausou o vídeo? Já respondeu? A alternativa incorreta em nosso gabarito é a letra D. Vamos lá começar da letra A. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Civil, ele pode ter que pagar uma multa. Penal, se for, por exemplo, um crime contra a administração pública. Exemplo, peculato, corrupção passiva. E ainda administrativamente, que nós veremos posteriormente. Nós temos as penalidades, advertência, repreensão, suspensão, a demissão, pelo exercício regular de suas atribuições. Correta. Civil, penal e administrativamente. Letra B. A responsabilidade civil decorre do ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte prejuízo ao erário ou a terceiros. Verdadeiro. Olha, a responsabilidade civil decorre de ato omissivo. Deixei de fazer. Ou comissivo. Eu fiz o que não era para fazer. Doloso. Eu tive a intenção de fazer. Culposo. Eu não tive a intenção, mas causou dano à administração pública, que resulte em prejuízo ao erário, aos cofres públicos ou a terceiros. Aquele particular que depende aquele particular qualquer que utiliza do serviço público. Então está perfeita a alternativa. Letra C. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a fazenda pública em ação regressiva. Isso cai muito em prova, verdade. Eu sou um servidor público e causei um dano a terceiros. Eu estava movimentando a máquina, eu era um operador de máquina da prefeitura, por exemplo, e danifiquei um carro. Beleza. Aquele dono do carro, ele vai até a justiça e ganha a causa. A prefeitura indenizada a pagar aquele veículo. Ok, a prefeitura vai pagar, só que a prefeitura pode vir até mim e pegar o meu dinheiro, é ação regressiva. Ela pode entrar com ação para que eu arque pelo prejuízo que eu causei. Então, se tratando de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a fazenda pública em ação regressiva. Será descontado no meu salário a importância relativa àquele dano que eu causei. E letra D. A obrigação de reparar o dano, por ser personalíssima, não se estende aos sucessores. Está errado. A sanção penal ela é personalíssima. A civil, a administrativa, não. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o valor da herança recebida. Eu causei um dano. Sou condenado a pagar. Só que eu fiquei incapaz. Ou, por exemplo, eu faleci, morri. Alguém, minha esposa ou filhos, vão ficar com minha herança. Eles vão responder até o limite. O meu patrimônio foi de 100 mil, foi transferido a eles. Eu tenho que pagar uma multa de 10 mil? Então será cobrado deles esse valor. Isso acontece sim. A obrigação de reparar o dano, por ser personalíssima, não. A obrigação de reparar o dano não é personalíssima. A sanção penal é personalíssima. Eu cometi um homicídio. Eu vim a falecer, meu filho não tem que pagar. Mas agora a obrigação de reparar o dano não é personalíssima. Marque a alternativa incorreta. Você vai ler da mesma forma e marcar as alternativas. Nosso gabarito é a letra C. Vamos na letra A.
A, B e D estão corretas. A responsabilidade penal abrange crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Perfeito. Observe que a lei fala de nessa qualidade. A responsabilidade penal abrange crimes e contravenções. Tanto crimes quanto contravenções são imputadas ao servidor público, desde que seja nessa qualidade. Para ser crime aí, funcional, deve ser na qualidade de funcionário. Então, para não ficar confuso, vamos voltar aqui um pouco. Eu quero mostrar algo a vocês. Olha, a responsabilidade civil é o quê? Ato omissivo ou comissivo. A responsabilidade civil é por ato omissivo ou comissivo. Doloso ou culposo. Omissivo, deixei de fazer. Comissivo, fiz o que não era para fazer, querendo fazer ou por culpa. Agora nós temos a responsabilidade penal, crimes e contravenções. Responsabilidade penal, crimes e contravenções. E a responsabilidade civil administrativa, na letra B, resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Então nós temos que memorizar. Civil administrativa, ato omissivo ou comissivo. Deixei de fazer o que deveria ou fiz aquilo que não deveria. Para ficar mais fácil, a gente memoriza assim: civil, dolo ou culpa. Penal, crimes e contravenções. Administrativa, ato omissivo ou comissivo. Assim já caiu em prova. Responsabilidade civil, dolo ou culpa. Eu quis fazer ou eu fui culpado, civil. Responsabilidade penal, crime e contravenção. Responsabilidade administrativa, ato omissivo ou comissivo. É lógico que na responsabilidade civil também vai cair essa omissão ou comissão, ato omissivo ou comissivo. A letra D. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que nega a existência do fato ou sua autoria. Perfeito. Olha, eu estou respondendo, por exemplo, por improbidade administrativa. Estou respondendo ali judicialmente. Só que a absolvição, havia ali, o crime estava sendo imputado, só que eu fui absolvido. Negou a existência do fato. O fato não existiu. Ou não fui eu, foi comprovado que não fui eu, então a responsabilidade administrativa será afastada. Se na esfera penal eu for absolvido, aí sim, na administrativa também eu devo ser absolvido. Cuidado, tem que ser negada a existência do fato, comprovou, o fato não existiu, ou foi comprovada que não fui eu. Nós veremos os próximos exercícios que são independentes, nem sempre está vinculado, essa é uma exceção. Este caso que está vinculado à esfera penal, está vinculado à esfera administrativa somente na negativa, a negação. Não houve o fato, não fui eu, fui absolvido lá diante do juiz na esfera penal. Então, administrativamente, também será afastada. Questão de número 98. E a questão incorreta: as sanções civis, penais e administrativa não se poderão acumular, sendo independentes. Está errado. Elas poderão sim. Elas poderão ser cumuladas. Por exemplo, eu posso, no mesmo processo, responder civil, penal e administrativamente. Eu posso, eu cometi um crime de peculato. Eu posso responder ao mesmo tempo judicialmente, criminalmente, e ao mesmo tempo administrativamente. Pode ser cumulado, sim. Agora, são independentes? São. Elas são independentes. O fato de eu ser culpado na esfera administrativa, não necessariamente eu tenho que ser culpado na esfera civil e criminal. O fato de eu ser culpado na esfera civil, não obrigatoriamente eu serei culpado na esfera penal. Elas são independentes. E a letra D fala de uma exceção. Qual é o caso que está vinculado às esferas? É no caso da negação. Foi negado, eu não cometi o ato, foi comprovado que na esfera penal eu não cometi o ato, ou
o fato não existiu ou foi outra pessoa, foi comprovado. Aí vincula na responsabilidade administrativa. O meu chefe administrativo, que está fazendo o procedimento disciplinar administrativo, não poderá me condenar se eu fui absolvido na esfera civil, na esfera criminal, ok? Próxima questão. Julgue a afirmação abaixo. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar à ciência autoridade superior quando houver suspeita de envolvimento desta a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função. Certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. Verdade, isso aqui veio proteger o servidor. Eu estou ciente de que um superior está envolvido com crime, com crimes de improbidade. Eu tive conhecimento. Eu denunciei. De forma alguma poderia ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou quando houver suspeita dessa. Eu tive a suspeita de que meu chefe estava cometendo improbidade. Eu denunciei, eu não posso ser responsabilizado por isso, ainda que decorrência em exercício do cargo, emprego ou função pública. Perfeito. Próxima questão. São penalidades disciplinares, exceto advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e exoneração. Qual é a nossa resposta correta? Muito fácil, né? Se você marcou exoneração, você acertou. Exoneração não é penalidade. Exoneração é ato discricionário. O funcionário, por exemplo, ele não cumpriu o estágio probatório, ele não passou ali no estágio probatório, ele vai ser exonerado. Não é uma penalidade. Por exemplo, ainda o funcionário público, ele passa em outro concurso público. Ele vai chegar até o administrador e vai pedir a sua exoneração. Não é penalidade. Para a Lei 8.112/90, são penalidades. A advertência é a mais singela das penalidades. Suspensão, nós veremos que o prazo máximo é de 90 dias, salvo do presidente da República, que será 180 dias. A demissão, a cassação da aposentadoria ou disponibilidade. No caso da aposentadoria, ele está aposentado, ele exerceu outra função pública, acumulou ilegalmente, ele vai perder sua aposentadoria. Ou disponibilidade, ele está em casa recebendo proporcional porque não há vaga para ele, o cargo foi extinto, por exemplo. Ele vai perder aquele salário, o seu salário da disponibilidade, vai ser desligado do serviço público. A destituição de cargo em comissão, ele cometeu algum ato de improbidade, ele, por exemplo, deixou de punir um subordinado, ele vai ter o seu cargo em comissão destituído, ou de função comissionada. É a mesma situação, só que no caso de cargo, é o funcionário que não é efetivo, e a função comissionada é um cargo efetivo que exerceu essa função. Neste caso aqui da destituição de função, ele vai voltar para o seu cargo efetivo anterior, enquanto na destituição de cargo e comissão, ele vai ser desligado do serviço público. Próxima questão, questão de número 100. Julgue a afirmação a seguir. Na aplicação das penalidades, serão considerados a natureza, a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, você errou dessa vez. É isso mesmo. Na aplicação das penalidades, seja advertência, destituição de função, demissão, suspensão, serão consideradas a natureza e a gravidade. Eu cometi, por exemplo, faltei um dia no serviço, serei demitido? Não. Uma advertência ou até mesmo uma suspensão? Sim. Agora, foi um dano maior, abandono de função, mais de 30 dias eu deixei de comparecer ao serviço público. Demissão. Não será uma simples advertência. Então está certo, os danos que provier para o serviço público serão considerados nessa aplicação das penalidades, as circunstâncias que agravaram ou atenuaram. Eu faltei o serviço público,
mas foi por causa de força maior. Eu estava lá, eu estava em férias lá no Amazonas e teve enchente, ficamos presos, então haverá circunstâncias atenuantes. Ok, terminamos aqui, pessoal, esse vídeo. Eu aguardo você no próximo. Muito obrigado.